Sou Kali, 28. Todos estão comemorando ao meu redor porque meu avô acabou de morrer e deixou milhões para eles. Enquanto isso, estou segurando um velho envelope amarelo em vez de um cheque. Aparentemente, ser a decepção da família vem com uma compensação correspondente. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e aperte o botão de curtir e inscrever-se. Se você já se sentiu como a ovelha negra da sua família, definitivamente vai querer ficar por aqui para saber o que aconteceu a seguir. O escritório do advogado cheirava a couro velho e sonhos quebrados. Bem quebrados para mim, de qualquer forma. Todos os outros pareciam ter acabado de ganhar na loteria, o que eu suponho que tinham. Minha madrasta, Patrícia, continuava enxugando os olhos com o lenço, mas, honestamente, aquelas lágrimas pareciam tão reais quanto sua preocupação com o vovô quando ele estava vivo. E finalmente, o advogado disse, ajustando os óculos para Kali Morrison. Aqui vem, pensei. O grande momento em que descubro que o vovô me deixou sua coleção de livros empoeirados, ou talvez sua velha vara de pescar. Algo apropriadamente sentimental para a neta que realmente passou tempo com ele. Em vez disso, ele me entregou este envelope amarelado. Sem fanfarra, sem explicação, apenas isso. Eu fiquei olhando para ele enquanto ao meu redor as pessoas já estavam fazendo planos para sua fortuna. Lily, minha meia-irmã, ganhou 2 milhões de dólares. 2 milhões para alguém que nem conseguia lembrar o segundo nome do vovô. Minha madrasta ganhou a casa em Martha's Vineyard, que vale pelo menos 3 milhões. Até primos distantes que eu mal conhecia saíram com cheques de 7 dígitos. E eu recebi o que parecia algo que o vovô encontrou na gaveta de bagunça. O silêncio se estendeu o suficiente para que todos notassem. Patrícia quebrou primeiro, naturalmente. Bem, ela disse, nem tentando esconder seu sorriso. Acho que Harold se lembrou de você afinal, querida. A maneira como ela disse querida fez parecer uma palavra de maldição. Lily se inclinou, fingindo ser útil. Talvez sejam instruções para a manutenção do cemitério. Alguém precisa cuidar disso, certo? Sua risada era afiada o suficiente para cortar vidro. Eu virei o envelope nas mãos. Meu nome estava escrito nele com a letra tremida do vovô. Mas havia algo mais, também. Uma pequena anotação no canto que eu não conseguia decifrar. Você não vai abrir? Perguntou o tio Richard, mal conseguindo conter a curiosidade. Todos estavam assistindo agora, como abutres circulando sobre um animal morto. Mais tarde eu disse em voz baixa, colocando na minha bolsa. Essa foi aparentemente a resposta errada. Ah, vamos lá, disse Patrícia. Nós somos todos família aqui. O que poderia ser tão secreto? A palavra família soou diferente vindo dela. Essa mulher que passou 15 anos se certificando de que eu soubesse que eu não pertencia realmente. Que servia as refeições favoritas da Lily enquanto eu fazia meus próprios sanduíches, que expunha as conquistas da Lily na geladeira enquanto as minhas de alguma forma sempre se perdiam. Tenho certeza de que não é nada importante, eu disse, levantando-me. Provavelmente apenas uma nota sentimental. Mas enquanto eu caminhava até meu carro, não consegui me livrar da sensação de que havia mais naquele envelope do que aparentava. E, pelo jeito que algumas pessoas estavam-me observando sair, eu não era o único a pensar assim. A viagem para casa foi como um riel de destaques de toda a minha vida. Cada semáforo vermelho me lembrava de outro momento em que eu era a última opção. O prémio de consolação, aquele que ficou com as sobras. Eu mal tinha conseguido entrar em casa quando meu telefone começou a vibrar. Lily, obviamente. Então, ela disse, sem nenhum olá. O que havia no envelope misterioso? Eu ainda não abri. Certo. O ceticismo na voz dela poderia ter alimentado uma pequena cidade. Bem, quando você abrir, lembre-se de que família ajuda família. O vovô provavelmente deixou algum tipo de responsabilidade sabendo como ele era. Família ajuda família. É fácil dizer isso vindo de alguém que me pediu emprestado 3 mil dólares no ano passado e convenientemente esqueceu de pagar de volta. Vou manter isso em mente.
Eu disse, bom, porque a Patrícia e eu estávamos conversando e achamos que você deveria contribuir para o serviço memorial. Quer dizer, é justo, já que você ficou com o que quer que fosse aquilo. E lá estava. A suposição de que, mesmo na morte, o legado do vovô era de alguma forma minha responsabilidade financeira enquanto eles desfrutavam da verdadeira herança. Depois que desliguei, sentei no meu sofá encarando o envelope por uma hora inteira. Parte de mim estava com medo de abri-lo. E se fosse realmente apenas uma nota de despedida? E se essa fosse a maneira do vovô de me avisar gentilmente que até ele achava que eu não era bom o suficiente para o resto da família? Mas outra parte de mim, a parte que se lembrava de ajudá-lo a organizar seus papéis e ouvir suas histórias, sabia que Harold Morrison nunca foi gentil com nada. Se ele quisesse me dizer algo, seria direto sobre isso. Eu abri cuidadosamente o selo. Dentro havia uma única folha de papel com um número de telefone escrito à mão. Nada mais. Nenhuma nota, nenhuma explicação, apenas 10 dígitos que poderiam pertencer a qualquer um. Meu telefone tocou antes que eu pudesse processar o que estava olhando. Li de novo. Então, ela exigiu. E daí? Não finja que não sabe. O que ele te deixou? Eu olhei para o papel novamente. Um número de telefone. O silêncio do outro lado era delicioso. Um número de telefone? Ela finalmente gaguejou. É isso. É isso. Bem, ela disse, e eu podia praticamente ouvir o cérebro dela tentando transformar isso em algo que fizesse sentido. Provavelmente é para alguma instituição de caridade que ele queria que você doasse, ou talvez uma casa de cuidados que ele achou que seria boa para você. Deixe isso com a Lily para transformar até um mistério em um insulto. Deve ser algum tipo de caridade para causas perdidas, ela continuou, rindo de sua própria piada. Conhecendo o vovô, ele provavelmente achou que você precisava de ajuda profissional para entender sua vida. Obrigado pela visão, eu disse. Vou definitivamente manter isso em mente. Mas enquanto desligava, algo no meu peito estava mudando. Não dor. Eu estava acostumado com os comentários da Lily, algo diferente. Algo que parecia quase como antecipação. Porque Harold Morrison nunca fizera nada sem uma razão e certamente nunca deixara nada ao acaso. 3 dias depois, a curiosidade finalmente venceu. Quer dizer, qual era o pior que poderia acontecer? Se realmente fosse algum número de caridade, pelo menos eu saberia. Se fosse uma piada cruel do além, bem, não seria a primeira decepção na minha vida. Disquei o número numa manhã de terça-feira, esperando uma caixa de correio de voz ou talvez algum recepcionista de escritório. Em vez disso, uma voz calorosa atendeu no segundo toque. Residência Morrison. Meu coração parou. Desculpe. Acho que tenho o número errado. Eu estava tentando contatar. É a Callie? A voz interrompeu gentilmente. Sim, mas não entendo. Estive esperando sua ligação, querida. Meu nome é James Whitfield. Fui o advogado do seu avô por 43 anos. Seu advogado particular. Advogado particular? O homem na leitura era de algum grande escritório corporativo. Não entendo, disse novamente. Seu avô previu que você poderia estar confusa. Você poderia me encontrar esta tarde? Tenho algumas coisas para discutir com você que não poderiam ser tratadas na leitura formal. Algo na sua voz me fez sentar mais ereta. Havia uma gravidade ali, um peso que sugeria que isso não se tratava de lotes de sepultamento ou doações de caridade. É sobre o envelope? Entre outras coisas. Sim. Você está familiarizada com a Morrison e Associados? Quase deixei o telefone cair. Morrison e Associados era a empresa do vovô. A empresa que o fez rico o suficiente para deixar aqueles cheques generosos para todos. A empresa que, segundo a lenda da família, acabaria passando para alguém digno o suficiente para administrá-la. Alguém como a Lily, que passou anos falando sobre seu diploma em administração e seus planos de modernizar a operação.
Alguém definitivamente não como eu, com o meu diploma em História da Arte e meu trabalho gerenciando uma pequena galeria no centro. Sim, consegui dizer. Excelente. Você poderia me encontrar no escritório do centro às 15 horas? Há bastante coisa para discutir. O prédio da Morrison e Associados era uma daquelas impressionantes torres de vidro que me faziam sentir mal vestida apenas ao atravessar o saguão. James Whitfield se revelou exatamente o que eu esperava de sua voz. Idoso, distinto, com o tipo de presença firme que provavelmente fazia os clientes sentirem que seus segredos estavam seguros. Seu escritório era nada parecido com a sala de conferências estéril, onde ouvimos a leitura do testamento. Isso parecia habitado, pessoal. Fotos do vovô e vários associados de negócios adornavam as paredes, junto com prêmios e certificados que abrangiam décadas. Por favor, sente-se, ele disse, gesticulando para uma confortável cadeira de couro. Imagino que você tenha perguntas. Algumas, eu disse, o que era um eufemismo do século. Ele sorriu. Seu avô falava muito sobre você, sabia? Ele estava muito orgulhoso da sua independência, da sua ética de trabalho. Ele disse que você era a única que o ajudava sem esperar nada em troca. Isso doeu um pouco, não porque não fosse verdade, mas porque fez todas aquelas tardes organizando seus arquivos parecerem de repente significativas. Sr. Whitfield, por que estou aqui? Ele alcançou sua mesa e puxou uma chave, uma antiga, de latão e pesada. Porque, meu caro, seu avô deixou-lhe consideravelmente mais do que um número de telefone. A caixa de segurança estava no porão do banco mais antigo da cidade. O Sr. Whitfield me conduziu por um labirinto de corredores que parecia algo saído de um filme, aquele tipo onde as pessoas guardam segredos familiares e números de contas bancárias suíças. Seu avô era um homem muito cuidadoso, ele disse enquanto caminhávamos. Ele acreditava em estar preparado para todas as possibilidades. A caixa era maior do que eu esperava. Quando o Sr. Whitfield a abriu, me vi olhando para pilhas de documentos, cada um devidamente rotulado e organizado. Clássico vovô. Eu não entendo, eu disse pela 100ª vez hoje. Aqui ele disse, puxando uma pasta grossa. Comece com isso. O rótulo dizia Herança de Cali, documentos principais. Dentro estavam papéis que eu reconhecia, mas nunca realmente prestei atenção. Registros corporativos, licenças de negócios, certificados de ações, todos para Morrison e Associados, e todos eles, cada um, tinha meu nome. Isso é impossível, eu sussurrei. Eu lhe asseguro, é bem real. Seu avô transferiu a propriedade de Morrison e Associados para você há 3 anos, quando você completou 25 anos. Tudo foi feito legalmente e corretamente, com toda a documentação necessária arquivada. Eu encarei os papéis. Mas por que ninguém sabia? Porque isso não foi mencionado na leitura do testamento? A expressão do Sr. Whitfield ficou séria. Porque seu avô queria observar como a família se comportava quando pensava que você tinha sido deixada de fora. Considere isso seu teste final de caráter. Um teste que eles falharam espetacularmente, eu disse, pensando nos comentários de Lily sobre as instituições de cuidados. De fato, mas há mais. Ele puxou outra pasta. Esta estava rotulada como ativos adicionais, trust protegidos. Minhas mãos estavam tremendo agora. Trust protegidos. Seu avô tem transferido dinheiro silenciosamente para contas de trust geridas há anos. Investimentos legais devidamente declarados, mas protegidos de, vamos chamar de, complicações domésticas. Os números nesses extratos fizeram minha cabeça girar. Não estávamos falando de milhares ou mesmo centenas de milhares. A herança de Morrison e Associados valia 15 milhões por si só. As contas de trust protegidas continham mais 40 milhões. 55 milhões de dólares, eu disse em voz alta, apenas para ver se soava real 55,5, na verdade. Os investimentos diversificados de seu avô foram muito bem nos últimos anos. Eu afundei na pequena cadeira ao lado da caixa de segurança. Esta manhã eu era Cali Morrison, assistente de galeria, de seção da família, herdeira de números de telefone misteriosos. Agora eu era o que exatamente?
Sr. Whitfield, isso muda tudo. Sim, ele disse simplesmente. Muda. Mas seu avô escolheu você por razões específicas. Ele observou como você o tratava quando achava que não havia nada a ganhar com isso. Ele viu como você trabalhava sem esperar reconhecimento ou recompensa. Mais importante, ele confiava que você lidaria com essa responsabilidade com integridade. E a família? O que eles vão dizer quando o descobrirem? Seu sorriso era sombrio. Suspeito que eles terão muito a dizer, mas legalmente não há nada que possam fazer. Tudo é à prova d'água. Enquanto caminhávamos de volta para seu escritório, minha mente estava girando. 55 milhões de dólares. Uma empresa valendo milhões a mais. Tudo isso era meu, legitimamente e legalmente. Mas mais do que isso, era a mensagem final do vovô para mim. Depois de anos sendo tratado como se não importasse, ele se certificou de que eu nunca mais precisaria depender de ninguém. Há mais uma coisa, disse o Sr. Whitfield ao chegarmos ao seu carro. Seu avô deixou instruções específicas sobre quando e como a família deveria ser informada, que são inteiramente de sua responsabilidade. Decidi esperar 3 semanas antes de contar a alguém. Não por rancor exatamente, mas porque precisava de tempo para processar o que havia acontecido e, honestamente, porque queria vê-los gastar o dinheiro da herança primeiro. Lily foi a mais divertida. Ela pediu demissão imediatamente. Algo sobre não precisar trabalhar para pessoas que não apreciam sua visão. Nos primeiros 6 meses, ela comprou um carro de luxo, reservou várias férias na Europa e começou a falar sobre investir quantias significativas em startups que prometiam revolucionar tudo, desde redes sociais até energia renovável. Patrícia era mais sutil, mas igualmente previsível. Tratamentos de spa de luxo, compras de grife e aceitação imediata nos clubes de campo mais exclusivos. Ela continuava mencionando como era maravilhoso finalmente ter verdadeira liberdade financeira. A ironia era deliciosa. Eu, enquanto isso, passei aquelas 3 semanas me reunindo com consultores financeiros, advogados e a equipe de gestão da Morrison & Associates. Acontece que o vovô estava administrando um negócio notavelmente bem-sucedido. A empresa tinha contratos com 3 grandes corporações, uma reputação estelar na indústria e uma equipe de funcionários que realmente respeitava o que estavam construindo. Seu avô sempre disse que você tinha os melhores instintos de negócios da família, disse Margaret Hopkins, a gerente de operações da empresa. Aqueles períodos que você passou com ele não eram apenas para organizar arquivos. Você estava absorvendo como ele analisava contratos, lidava com relacionamentos com clientes e tomava decisões estratégicas. Ele estava essencialmente lhe dando uma educação empresarial informal. Era surreal ter pessoas tratando minhas opiniões como valiosas. Durante anos, os encontros familiares apresentavam longas discussões sobre estratégia de negócios e tendências de mercado que eu era esperado ouvir, mas nunca contribuir. Agora eu estava descobrindo que não só podia contribuir, mas que eu realmente era bom nisso. O reconhecimento veio em uma quinta-feira. Eu havia convocado uma reunião familiar dizendo a todos que tinha notícias importantes para compartilhar. Eles presumiram que era sobre arranjos funerários ou talvez sobre vender os pertences do vovô. Nos encontramos na casa da Patrícia. Bem, era a casa do vovô, mas ela já havia começado a redecorar. As mudanças eram sutis, mas inconfundíveis. Novas cortinas, arranjos de móveis diferentes, flores frescas por toda parte. Ela estava tornando o espaço dela. Assim, ela disse enquanto todos se acomodavam na sala de estar. Sobre o que é isso? Queria informar a todos que assumi as operações da Morrison e Associados. O silêncio foi imediato e completo. Lily foi a primeira a se recuperar. O que você quer dizer com assumir as operações? Quer dizer, estou administrando a empresa. Isso é impossível. O tio Richard disse que o negócio não fazia parte da distribuição do testamento. Você está certa, eu disse. Não fazia. Tirei os documentos que o Sr. Whitfield me havia dado, colocando-os na mesa de café como se estivesse apresentando uma carta real, porque o vovô transferiu a propriedade para mim há 18 meses. A explosão foi imediata e previsível.
Vozes se elevaram, acusações voaram, e Lily realmente se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Isso tem que ser algum tipo de erro, disse Patrícia, embora sua voz carecesse de convicção. Nenhum erro, tudo é legal e devidamente documentado. Mas porquê? Exigiu Lily. O que faz você pensar que pode administrar um negócio? Você trabalha em uma galeria de arte. E lá estava. A suposição fundamental que moldou todo o meu relacionamento com essa família, que eu era de alguma forma menos capaz, menos merecedora, menos digna de sucesso do que qualquer outra pessoa na sala. Acho que vamos descobrir, eu disse calmamente. A reunião se degradou a partir daí, mas eu disse o que precisava dizer. Enquanto eu reunia meus papéis e me dirigia para a porta, peguei a expressão de Patrícia no espelho do corredor. Pela primeira vez desde que a conhecia, ela parecia genuinamente preocupada. Mulher inteligente. 6 meses depois, a transformação estava completa. Não apenas a minha, embora isso fosse certamente dramático o suficiente, mas toda a dinâmica da família. A Morrison e Associados estava prosperando sob minha liderança. Havíamos conquistado 2 novas contas importantes, implementado melhorias de eficiência que aumentaram os lucros em 25% e ganhado reconhecimento da comunidade empresarial por nossas abordagens inovadoras ao atendimento ao cliente. Fui destaque no Jornal de Negócios Regional como jovem empreendedor a ser observado. Na mesma semana em que o artigo saiu, o investimento da startup da Lily desmoronou. Acontece que revolucionar as mídias sociais é mais difícil do que parece, especialmente quando as empresas que você está financiando não têm produtos viáveis. Ela perdeu $600.000 em 8 meses. O estilo de vida luxuoso de Patrícia e a manutenção da propriedade consumiram mais da herança dela do que ela havia antecipado. A casa de Martha's Vineyard precisava de reformas extensivas, $200.000. Apenas os impostos sobre a propriedade de ambas as propriedades estavam custando $80.000 anualmente e manter o estilo de vida que vinha com a posse de imóveis premium era mais caro do que ela havia calculado. Tio Richard cometeu o erro clássico de assumir que ter dinheiro significava que ele era bom com dinheiro. Seu portfólio de investimentos, gerenciado por um amigo que se revelou melhor no golfe do que em finanças, havia perdido 30% de seu valor em 18 meses. Eu, por outro lado, não só estava administrando com sucesso uma empresa de vários milhões de dólares, mas as contas fiduciárias estavam crescendo constantemente sob gestão profissional. O primeiro pedido de ajuda veio de Lily. Ela ligou numa tarde de terça-feira, sua voz cuidadosamente casual. Oi, Cal, como vai o negócio? Muito bem, eu disse. Obrigado por perguntar. Isso é ótimo. Isso é realmente ótimo. Escuta, eu estava-me perguntando, você acha que pode haver alguma oportunidade na Morrison e Associados? Quer dizer, agora que você está tocando as coisas, a ironia era tão espessa que eu poderia cortá-la com uma faca. Isso vindo da mulher que passou anos dizendo a quem quisesse ouvir que ia modernizar as práticas de negócios antiquadas do vovô. Que tipo de oportunidade você estava pensando? Bem, você sabe, eu tenho meu MBA e sempre estive interessada no negócio da família. Talvez algo em gestão ou planejamento estratégico. Planejamento estratégico de alguém que acabou de perder suas economias de uma vida inteira em um golpe de mídia social. Vou definitivamente manter isso em mente, eu disse. Vou precisar ver seu currículo, claro, e teríamos que passar pelo processo padrão de entrevista. Processo de entrevista. Sua voz subiu uma oitava. Mas eu sou da família, que é exatamente por isso que tudo precisa ser feito corretamente. A conversa terminou com Lily prometendo enviar seu currículo, embora nós dois soubéssemos que ela nunca o faria. A ideia de se candidatar a uma posição naquilo que sempre considerou sua empresa era muito humilhante para contemplar. A abordagem de Patrícia foi mais sutil. Ela começou a me convidar para jantar, perguntando sobre o meu trabalho, mostrando interesse na minha vida pela primeira vez desde que a conheci. Durante uma dessas conversas cuidadosamente orquestradas, ela mencionou que gerenciar 2 propriedades era mais desafiador do que esperava. Você já considerou vender a casa da vinícola? Eu perguntei inocentemente. Eu não poderia fazer isso. Tem tanto valor sentimental.
Valor sentimental de alguém que nunca passou mais do que um fim de semana lá quando vovô estava vivo. Claro, eu disse, embora eu imagine que as despesas se acumulem rapidamente. Elas se acumulam, ela admitiu. Mas o legado familiar é mais importante do que o dinheiro. Legado familiar. Outra frase rica de alguém que passou anos tentando apagar minha conexão com esse mesmo legado. À medida que a primavera se transformava em verão, eu assistia à lenta dissolução da confiança deles. O dinheiro que parecia infinito em janeiro estava-se sentindo finito em junho. Os investimentos que deveriam garantir seus futuros estavam-se mostrando cada vez mais incertos. E a Morrison e Associados, sob minha liderança, estava batendo recordes de lucratividade e crescimento. Às vezes, a justiça não requer vingança. Às vezes, ela só requer paciência e competência. Você já viu o karma agir em tempo real? Deixe um comentário se você já viu justiça instantânea. E não se esqueça de clicar no botão de se inscrever. Você não vai acreditar no que acontece quando a família percebe o quão errados estavam sobre mim. Ao chegar ao marco de um ano, assistir ao desmoronamento financeiro da minha família se tornara meu novo entretenimento favorito. Melhor do que qualquer reality show, na verdade, porque o drama era completamente auto-infligido. O segundo investimento revolucionário de Lily havia acabado de desmoronar. Desta vez, era mineração de criptomoedas porque, aparentemente, ela achava que moeda digital era a mesma coisa que imprimir dinheiro. Ela havia investido mais 400 mil em equipamentos que agora valiam cerca de tanto quanto uma coleção de pesos de papel muito caros. O mercado está apenas volátil no momento, ela explicou a quem quisesse ouvir. É um revés temporário. Temporário, claro, como o encontro do Titanic com aquele iceberg. Patrícia estava descobrindo que possuir duas propriedades de vários milhões de dólares não era bem o estilo de vida luxuoso que ela imaginara. A casa de Martha's Vineyard precisava de um novo telhado e de trabalho na fundação, 180 mil dólares. O sistema de aquecimento e resfriamento da casa do vovô era mais antigo do que alguns pequenos países e decidiu dar seu último suspiro em fevereiro. Mais 60 mil. Essas casas antigas ela reclamou durante uma de nossas reuniões familiares cada vez mais raras. Elas são apenas buracos de dinheiro. Eu acenei com a cabeça em simpatia enquanto calculava internamente que Morrison e Associados havia ganho mais no último mês do que ela herdaria no total. É engraçado como a perspectiva funciona. O tio Richard havia se juntado a um clube de investimento exclusivo que prometia conhecimento privilegiado e retornos garantidos. Tenho certeza de que a única coisa garantida era que ele se separaria do seu dinheiro mais rápido do que poderia dizer esquema Ponzi. Ele já havia perdido 300 mil para esses génios financeiros. Enquanto isso, Morrison e Associados estava sendo cortejada por uma grande empresa internacional interessada em um acordo de parceria. O tipo de oportunidade que poderia triplicar nossa receita em 2 anos. Eu estava programado para voar para Chicago no próximo mês para me encontrar com a equipe executiva deles. Viagens de negócios devem ser exaustivas, Patrícia disse quando mencionei a viagem. Na verdade, eu acho energizante. Há algo emocionante em construir algo que dure. Ela me lançou um olhar que eu não consegui decifrar, como se estivesse me vendo claramente pela primeira vez e não tivesse certeza se gostava do que via. O verdadeiro ouro da comédia veio de vê-los tentar manter as aparências. Lily ainda falava sobre seu portfólio de investimentos como se ele existisse. Patrícia continuou organizando jantares, embora eu tivesse notado que o vinho havia ficado mais barato e a lista de convidados mais curta. O tio Richard continuava usando seus ternos caros enquanto vendia silenciosamente sua coleção de relógios. Nenhum deles havia-me pedido ajuda ainda, mas eu podia sentir que isso estava por vir. Há uma desesperança particular que se infiltra nas vozes das pessoas quando elas estão ficando sem opções. Elas ainda não estavam lá, mas estavam se aproximando. A jogada inteligente teria sido liquidar tudo e viver modestamente com o que restasse. Mas isso exigiria admitir que cometeram erros. E admitir erros nunca foi forte dessa família. Então, em vez disso, dobraram a aposta em decisões ruins e hábitos caros, queimando suas heranças como turistas gastando dinheiro de brincadeira em Vegas. E eu estava construindo um império.
A primeira fissura na fachada deles apareceu no dia de Ação de Graças, cerca de 18 meses após a herança. Estávamos na casa da Patrícia. Desculpe, na casa do vovô que a Patrícia ainda estava conseguindo manter e a pressão começava a aparecer. A Lily chegou de Uber, o que pode não parecer significativo a menos que você soubesse que ela comprou aquele BMW 18 meses atrás. Quando perguntei sobre o carro, ela acenou com a mão de forma desdenhosa. Ah, eu vendi. Carros são apenas ativos que desvalorizam de qualquer forma. Estou sendo mais estratégica com meus investimentos líquidos agora. Estratégica. Essa é uma maneira de descrever a liquidação de ativos para cobrir perdas crescentes em investimentos. A Patrícia claramente tentou recriar os elaborados dias de Ação de Graças dos anos anteriores, mas algo estava errado. O peru era menor, a seleção de vinhos limitada, e ela ficava checando o telefone com a expressão preocupada de alguém monitorando um saldo bancário. Cali, ela disse enquanto nos sentávamos para o jantar. Como o mundo dos negócios está te tratando? Era a primeira vez que ela perguntava sobre o meu trabalho com o que soava como interesse genuíno, o que imediatamente me deixou suspeita. Muito bem. Acabamos de assinar um contrato com a Henderson Industries que deve nos manter ocupados até o próximo verão. Henderson Industries. O tio Richard se animou. Ouvi dizer que eles estão expandindo suas operações. Muitas oportunidades lá. Ah? Esperamos crescer nossa equipe significativamente para lidar com a carga de trabalho aumentada. Eu podia praticamente ver as engrenagens girando em suas cabeças. Oportunidades de emprego, renda estável, pacotes de benefícios. Você sabe, disse a Lily com cuidado. Estive pensando em fazer uma mudança de carreira. O mundo das startups é tão imprevisível. Imprevisível como a gravidade é imprevisível. Que tipo de mudança de carreira? Perguntei, embora já soubesse para onde isso estava indo. Algo mais estável, mais tradicional. Sempre tive interesse em operações de negócios. Operações de negócios. Vindo de alguém que acabou de descobrir que a mineração de criptomoedas requer eletricidade real, que custa dinheiro de verdade. A conversa continuou nesse tom durante o jantar, com vários membros da família mencionando casualmente sua nova apreciação por empregos estáveis, seu respeito pela minha perspicácia nos negócios e sua crença de que as empresas familiares eram a espinha dorsal do sucesso americano. Era como assistir a um assalto muito educado. Depois do jantar, a Patrícia me encurralou na cozinha enquanto eu ajudava com a louça. Outro primeiro. Normalmente, ela insistia em cuidar da limpeza sozinha. Cali, espero que você saiba o quanto estamos orgulhosos do que você conquistou nos últimos 2 anos. Obrigada, eu disse, continuando a raspar os pratos. Não deve ser fácil administrar um negócio na sua idade. Se você precisar de conselhos ou apoio, ou até mesmo apenas de alguém para trocar ideias, ela hesitou, esperando que eu expressasse gratidão por seu repentino interesse em me orientar. A mesma mulher que passou anos desconsiderando minhas opiniões sobre tudo, desde planos para o jantar até eventos atuais. Agradeço por isso, eu disse. Tenho trabalhado com alguns excelentes consultores de negócios, pessoas muito experientes. O sorriso dela se apertou quase imperceptivelmente. Claro, embora às vezes não haja substituto para a perspectiva familiar. Perspectiva familiar de pessoas que estavam atualmente no processo de desperdiçar os maiores ganhos de suas vidas. Enquanto dirigia para casa naquela noite, percebi que havíamos chegado a um ponto de virada. O desespero não era mais teórico. Eles precisavam de empregos, precisavam de renda, precisavam de estabilidade. E eu era a única pessoa em seu círculo que poderia fornecer essas coisas. A dinâmica de poder havia mudado de tal forma que era quase vertiginoso. 1 ano atrás, eu era a decepção da família que não podia ser confiada para contribuir de forma significativa para a conversa durante o jantar. Agora, eu era sua potencial salvação. A ironia era deliciosa, mas eu ainda não estava pronto para saboreá-la. A abordagem oficial veio em janeiro, envolta na linguagem da reconciliação familiar e do benefício mútuo.
Patrícia ligou primeiro, sua voz calorosa com o tipo de afeto artificial que provavelmente funcionava melhor antes que eu passasse um ano observando sua preocupação falsa com o legado do vovô. Cali, querida, eu estava esperando que pudéssemos almoçar só nós duas. Sinto que não conversamos de verdade há séculos. Nos encontramos em um restaurante que ela escolheu. Caro o suficiente para manter as aparências, mas não tão caro que ela não pudesse pagar ainda. Você está maravilhosa, ela disse enquanto eu me sentava. O sucesso realmente combina com você. Sucesso. Interessante como a atitude dela em relação às minhas conquistas evoluiu rapidamente assim que percebeu que eu tinha todas as cartas. Obrigada. Como você está gerenciando tudo? Você sabe como é com a gestão de propriedades. Sempre há algo que precisa de atenção. Ela riu levemente, mas havia tensão por baixo. Na verdade, isso é parte do que eu queria discutir com você. Aqui vamos nós. Eu estive pensando sobre o futuro da empresa familiar. Morrison e Associados têm tanto potencial e eu adoraria estar mais envolvida. Envolvida como? Bem, eu tenho ampla experiência em gestão de hospitalidade. Pensei que talvez houvesse oportunidades em relações com clientes ou coordenação de eventos. Eu poderia ajudar você a expandir a presença social da empresa. Presença social de alguém cuja ideia de networking era reclamar sobre a equipe de serviço no country club. Que tipo de papel você estava pensando? Eu perguntei. Algo em nível sénior, naturalmente. Quer dizer, eu trago décadas de experiência em gestão. Experiência em gestão. Gerenciar a equipe doméstica e organizar almoços beneficentes não era exatamente o mesmo que administrar uma corporação de milhões de dólares. Mas eu apreciei sua confiança. Eu ficaria feliz em discutir oportunidades, eu disse com cuidado. Embora qualquer posição precisasse passar pelo nosso processo de contratação padrão, o sorriso dela vacilou um pouco. Processo de contratação, verificações de antecedentes, entrevistas com a equipe de gestão, negociações salariais baseadas na experiência relevante, práticas comerciais padrão, mas certamente, dada a nossa relação familiar, especialmente dada a nossa relação familiar. Tudo precisa ser completamente profissional e transparente. O almoço continuou com Patrícia sondando delicadamente informações sobre a situação financeira da empresa, projeções de crescimento e planos de expansão. Ela fez perguntas sobre o meu estilo de gestão, minha visão de longo prazo e se eu havia considerado trazer parceiros experientes. Parceiros, certo? Quando chegamos à sobremesa, ela basicamente se apresentou como minha mentora de negócios, minha conselheira estratégica e minha entrada nos círculos sociais profissionais da cidade. Parcerias em negócios familiares podem ser tão gratificantes, ela concluiu. Quando todos trazem suas forças para a mesa, absolutamente, eu concordei. Embora seja importante que todos entendam seu papel e contribuam de maneira apropriada. 3 dias depois, Lily ligou com uma agenda semelhante, embora sua abordagem fosse mais direta. Cal, acho que devemos falar sobre a empresa. Sobre o quê? Bem, é um negócio familiar, certo? E eu sou da família. Acho que poderia trazer muito para a mesa, como o meu MBA para começar, e tenho experiência no mundo real com startups e estratégias de investimento. Experiência no mundo real. Essa era certamente uma maneira de descrever perder toda a sua herança para fraudes em criptomoedas. Que tipo de posição te interessa? Eu estava pensando em algo em desenvolvimento estratégico, talvez um cargo de vice-presidente. Quer dizer, estou-me preparando para isso a minha vida toda. Vice-presidente. Ela queria começar no topo de uma empresa para a qual nunca trabalhou em um setor que não entendia, com base em credenciais que incluíam um MBA e um histórico de desastres financeiros. Isso é certamente ambicioso, eu disse. Eu sei que parece um grande salto, mas negócios familiares são diferentes. Há uma compreensão, um nível de confiança que você não consegue com contratações externas. Nível de confiança de alguém que passou anos dizendo a qualquer um que eu visse que eu não tinha o que era preciso para ter sucesso no mundo real. Vou definitivamente manter isso em mente, eu disse. Envie-me seu currículo e veremos o que pode estar disponível.
A conversa terminou com Lily prometendo elaborar uma proposta abrangente de como poderia contribuir para o crescimento da empresa. Eu estava genuinamente curioso para ver o que ela iria apresentar. Em fevereiro, recebi chamadas semelhantes de 3 primos, do tio Richard e até da tia Margaret, que morava a 2 estados de distância e não falava comigo há 5 anos. Todos tinham a mesma proposta básica: lealdade familiar, qualificações únicas e absoluta certeza de que poderiam ajudar a levar Morrison e associados para o próximo nível. O que nenhum deles tinha era uma compreensão realista do que a empresa realmente fazia, quais habilidades eram necessárias ou o que eu poderia esperar de potenciais funcionários. Eles queriam posições, não empregos. Eles queriam salários, não responsabilidades. E todos pareciam pensar que compartilhar DNA com o vovô os qualificava para cargos de alta gestão em um negócio pelo qual nunca demonstraram interesse quando isso poderia realmente exigir trabalho. O momento da verdade chegou em março, quando convoquei uma reunião familiar para abordar todas as consultas de emprego que vinha recebendo. Nos reunimos na sala de conferências da Morrison & Associates, minha sala de conferências no meu prédio, discutindo meu negócio. O simbolismo não passou despercebido por ninguém, especialmente por mim. Agradeço o interesse de todos em se juntar à empresa, comecei, colocando uma pilha de candidaturas na mesa. Revisei todos os currículos e propostas que vocês enviaram. A energia na sala estava elétrica de antecipação. Eles provavelmente já estavam planejando a disposição de seus escritórios e calculando seus salários. No entanto, preciso esclarecer algumas coisas sobre como a Morrison & Associates opera. Patrícia se inclinou para frente, sua expressão encorajadora. Claro, querida, estamos ouvindo. Primeiro, este é um ambiente de negócios profissional. Cada funcionário, independentemente de sua relação comigo, é esperado atender padrões de desempenho específicos. Não há exceções para membros da família. Acenos de cabeça ao redor. Eles poderiam lidar com padrões de desempenho. Afinal, eram pessoas de alto desempenho. Segundo, todos os cargos são conquistados por meio de qualificações e experiência, não por relacionamentos ou status de herança. Contratamos com base no que alguém pode contribuir, não a quem estão relacionados. Mais acenos, embora. Notei algumas movimentações nas cadeiras. Terceiro, qualquer pessoa interessada em trabalhar aqui começaria em cargos de nível inicial apropriados à sua experiência nesta indústria. O aceno parou. Nível inicial? Lily perguntou. Mas eu tenho um MBA de uma boa escola, concordei. Mas sem experiência em consultoria de construção comercial, que é o que fazemos. Você precisaria aprender o negócio do zero. Quanto tempo isso levaria? Tio Richard perguntou. Para alguém sem experiência na indústria, de 3 a 5 anos para alcançar a gestão intermediária. De 8 a 10 anos para cargos séniores. Silêncio. E quanto à compensação? Patrícia perguntou com cuidado. Eu deslizei as faixas salariais pela mesa. Estes são os salários iniciais para cargos de nível inicial. Lily encarou os números como se estivessem escritos em uma língua estrangeira. Isso é menos do que eu ganhei no meu último emprego, que durou quanto tempo? Perguntei gentilmente. O silêncio se estendeu mais uma vez. Olha, eu disse, não estou tentando ser difícil, mas a Morrison & Associates tem uma reputação a manter. Nossos clientes confiam em nós porque entregamos resultados. Não posso comprometer isso criando posições para pessoas não qualificadas, mesmo que sejam da família. Não qualificadas? A voz de Patrícia subiu uma oitava. Acho que isso é um pouco severo. É? Que experiência vocês têm em consultoria comercial? Que conexões na indústria vocês trazem? Quais habilidades específicas beneficiariam nossa base de clientes atual? Nenhuma resposta. Estou feliz em considerar candidaturas para posições adequadas, continuei. Mas isso não é uma caridade. É um negócio e é bem-sucedido porque mantemos padrões profissionais. A reunião se degradou a partir daí. Acusações de egoísmo, ingratidão e traição familiar voaram pela sala como confete em uma festa de divórcio amarga.
Nós apoiamos você quando você não tinha nada. Lily disse, sua voz afiada de raiva. Quando? Perguntei simplesmente. Quando exatamente você me apoiou? Essa pergunta pairou no ar como fumaça de um fogo que ninguém queria reconhecer. Enquanto eles saíam da sala de conferências, percebi que algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez na minha vida, eu disse não para a minha família e realmente quis dizer isso. Foi aterrorizante e libertador na mesma medida. No dia seguinte, recebi uma mensagem de texto de Patrícia. Precisamos discutir sua atitude em relação à família. Eu respondi, concordo. Minha atitude definitivamente mudou. Porque mudou. Eu não estava mais disposta a fingir que laços de sangue criavam automaticamente obrigações ou que lealdade familiar era uma via de mão única. A garotinha que passou anos tentando conquistar seu lugar à mesa deles havia desaparecido. No lugar dela estava uma mulher que possuía a mesa, as cadeiras e todo o restaurante. 6 meses depois, as consequências dos meus novos limites estavam se desenrolando exatamente como eu esperava. Lily nunca enviou uma candidatura para aquela posição de nível inicial. Aparentemente, a ideia de aprender um negócio de baixo para cima era muito degradante para alguém com sua educação e habilidades naturais de liderança. Em vez disso, ela aceitou um emprego em uma empresa de marketing que pagava metade do que ela queria da Morrison e Associados e não oferecia nenhum do prestígio que ela contava. É só temporário, ela dizia às pessoas, até que melhores oportunidades surjam. Todos sabiam o que melhores oportunidades significavam e todos sabiam que elas não estavam vindo. Patrícia durou exatamente 2 semanas antes de retirar sua candidatura para nossa posição de relações com clientes. O salário era insultantemente baixo e a ideia de se reportar a Margaret Hopkins, uma mulher 15 anos mais jovem com experiência real na indústria, estava aparentemente abaixo de sua dignidade. Ela foi forçada a vender a casa de Martha's Vineyard em abril. O novo telhado, os reparos no sistema de aquecimento e os impostos sobre a propriedade crescentes consumiram mais de sua herança do que ela havia antecipado. O preço de venda mal cobriu suas dívidas. Provavelmente é para o melhor, ela disse quando o fechamento foi concluído. Eu nunca realmente tive tempo de aproveitar isso adequadamente. Tempo, certo? Porque gerenciar um negócio que gerava milhões em receita anual me deixava tanto tempo livre. O tio Richard havia desistido do clube de investimentos após perder mais $40.000. Ele havia aceitado uma posição em uma empresa de serviços financeiros, ganhando uma fração do que esperava que sua herança sustentasse. O trajeto até o trabalho era terrível, o escritório era apertado e seu supervisor era jovem o suficiente para ser sua filha. É humilhante, ele admitiu durante um encontro de família. Mas suponho que todos precisam aprender coisas novas. Humilhante. Essa era uma palavra que nunca havia aparecido em seu vocabulário antes que seus saldos bancários começassem a encolher. A parte realmente bonita era vê-los tentando manter seus antigos círculos sociais enquanto suas situações financeiras se deterioravam. As associações de clubes de campo haviam sido silenciosamente canceladas. Cargos em conselhos de caridade foram temporariamente abandonados. Restaurantes caros foram substituídos por estabelecimentos de refeições casuais. Enquanto isso, a Morrison e Associados havia concluído o acordo de parceria em Chicago, expandido para um segundo mercado e aumentado nossa receita em 80% ao longo de 2 anos. Eu havia sido destaque na capa da revista regional Business Today como jovem executivo do ano. O artigo mencionou meu histórico em negócios familiares, minha abordagem inovadora para relacionamentos com clientes e minha visão de crescimento sustentável no setor de consultoria comercial. Não mencionou que eu herdara a empresa de um avô que havia sido sistematicamente excluído da tomada de decisões familiares por anos. Eu emoldurei uma cópia da capa da revista e a pendurei no meu escritório, bem onde os clientes podiam vê-la durante as reuniões. O último dominó caiu em outubro, quando Lily apareceu no meu condomínio sem avisar. Ela parecia cansada de uma maneira que maquiagem cara não conseguia esconder e sua confiança habitual havia sido substituída por algo que se assemelhava à humildade. "Podemos conversar?", ela perguntou. Eu a deixei entrar, curioso para ver o que essa conversa traria. "Eu te devo um pedido de desculpas", ela disse sem rodeios.
Por muitas coisas, como por assumir que você não tinha o que era necessário para administrar um negócio, por pensar que eu merecia oportunidades que não havia conquistado, por te tratar como se você fosse menos capaz do que o resto de nós. Foi uma conversa mais honesta do que tivemos em anos, possivelmente a mais honesta de todas. Ela admitiu que perder mais da metade de sua herança em investimentos ruins a forçou a encarar algumas verdades desconfortáveis sobre suas habilidades, seu julgamento e sua compreensão de como o mundo real realmente funcionava. Eu pensei que ter dinheiro tornaria tudo mais fácil, ela disse. Mas acontece que saber como administrar dinheiro é completamente diferente de apenas tê-lo. Sim, eu disse. É você descobriu isso. Eu não. Conversamos por 2 horas sobre sucesso, fracasso, expectativas familiares e a diferença entre merecer algo e conquistá-lo. Foi a primeira conversa genuína que tivemos desde que éramos crianças. Ao sair, Lily parou na porta. Para o que vale, o vovô estava certo sobre você. Você sempre foi quem entendia o que importava. Depois que ela saiu, eu fiquei sentado na minha sala pensando em como o mundo havia mudado completamente. Os membros da família que passaram anos desconsiderando meu potencial agora estavam pedindo minha orientação. O negócio que eles consideravam abaixo de sua atenção se tornara sua única esperança de estabilidade financeira. E eu? Eu não era mais a decepção da família esperando por aceitação. Eu era a história de sucesso da família, definindo meus próprios termos. Hoje, fazendo exatamente 3 anos desde que aquele envelope amarelo mudou tudo. 3 anos desde que saí do escritório do advogado pensando que o vovô tinha me esquecido, sem perceber que ele, na verdade, me salvara. Estou sentado no meu novo escritório, a suíte executiva que adicionamos durante nossa última expansão, olhando para uma vista do horizonte da cidade que ainda me tira o fôlego. Na minha mesa está uma foto do vovô e eu, tirada há 3 anos. Feita durante uma daquelas tardes em que o ajudei a organizar seus arquivos, enquanto todos os outros estavam ocupados demais com tarefas tão mundanas. Ele está sorrindo naquela foto. E agora eu entendo porquê. Ele já sabia o que tinha planejado. Ele já sabia que a neta que todos desprezavam acabaria segurando todas as cartas. Morrison e Associados emprega 28 pessoas agora. Expandimos para 2 mercados adicionais e mantivemos contratos com algumas das maiores corporações da região. No mês passado, a revista de negócios regional nos listou entre as empresas de mais rápido crescimento em nosso setor. A família, eles estão sobrevivendo, na maioria. Lily encontrou seu lugar em uma organização sem fins lucrativos onde suas habilidades organizacionais realmente importam e ela parece genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Patrícia se adaptou a um estilo de vida mais modesto e recentemente começou a fazer trabalho voluntário em um programa de alfabetização. O tio Richard descobriu que é realmente bom em planejamento financeiro quando trabalha com o dinheiro dos outros em vez de tentar enriquecer rapidamente com o seu próprio. Eles ainda não entendem completamente o que aconteceu. Como a neta quieta que nunca se manifestou em reuniões familiares se revelou a única com instintos empresariais reais. Como estudante de História da Arte, se tornou mais bem-sucedida do que todos os seus MBAs e estratégias de investimento combinados. Mas eu entendo. O vovô passou anos observando essa família tratar o sucesso como algo que mereciam, em vez de algo que conquistaram. Ele os viu planejar a herança enquanto ignoravam o trabalho que criou a riqueza que esperavam receber. E ele me viu aparecer, ajudar e não pedir nada em troca. Aquele envelope amarelo não foi um descuido ou uma piada cruel. Foi o teste final em um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Enquanto todos os outros estavam focados na leitura do testamento e calculando seus ganhos, o vovô estava observando suas reações à minha aparente exclusão. Eles falharam espetacularmente naquele teste. Nenhuma pessoa naquela sala questionou porque eu tinha sido deixado de fora. Nenhuma pessoa sugeriu que talvez houvesse mais na história. Eles apenas aceitaram que a decepção da família havia recebido um tratamento apropriadamente decepcionante. Suas suposições revelaram tudo o que o vovô precisava saber sobre seu caráter, seus valores e sua compreensão do que a lealdade familiar realmente significa. O número de telefone naquele envelope levou ao Sr. Whitfield, que estava esperando pacientemente minha ligação com documentos que transformariam minha vida.
Mas mais do que isso, levou à realização de que eu havia me preparado para essa responsabilidade a vida inteira sem saber. Todas as tardes, organizar os papéis do vovô me ensinou sobre operações comerciais. Cada reunião de família em que eu escutava em vez de falar me ensinou sobre estratégia e negociação. Cada ano sendo subestimada me ensinou o valor da paciência e do planejamento cuidadoso. Eu não fui ignorada naquele testamento. Eu fui escolhida, especificamente e deliberadamente escolhida por um homem que entendia que liderança não se trata de exigir respeito. Trata-se de conquistá-lo. Às vezes, eu penso sobre o que teria acontecido se eu nunca tivesse feito aquela ligação. Se eu tivesse jogado o envelope fora e aceitado que nem mesmo vovô achava que eu era capaz. A família teria gasto suas heranças de qualquer forma, tomado as mesmas decisões ruins, acabado nos mesmos problemas financeiros, mas eu teria perdido a chance de descobrir do que eu realmente era capaz. A melhor parte não é o dinheiro, no entanto. A segurança financeira é boa depois de anos observando cada dólar. Não é nem mesmo o sucesso do negócio, embora construir algo significativo é profundamente satisfatório. A melhor parte é saber que o membro da família que eles achavam que não valeria nada se tornou aquele que vale tudo. A neta que eles tratavam como um fardo se tornou aquela que leva o legado da família adiante. O vovô Harold Morrison passou 40 anos construindo uma empresa que sobreviveria a ele. No final, ele não a deixou para a pessoa que mais falava sobre merecê-la. Ele a deixou para a pessoa que realmente entendia o que isso significava. Aquele envelope amarelo me ensinou a lição mais importante da minha vida. Às vezes, as pessoas que te subestimam estão-te dando o maior presente possível. Elas estão baixando as expectativas tanto que, quando você finalmente lhes mostra do que é capaz, o impacto é absolutamente devastador. Eu aprendi bem essa lição e nunca vou esquecê-la. Se essa história ressoou com você, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias incríveis de drama familiar, reviravoltas inesperadas de herança e o doce gosto do sucesso merecido. Você não vai acreditar em algumas das outras histórias que eu tenho para compartilhar.